Olá, meus amores, aqui é Rafa Fustanho e hoje eu vou fugir um pouquinho do que eu costumo fazer, que é ir comentando frame a frame, porque eu demorei para assistir esse episódio. Foi propositalmente, apesar de eu ter assistido outras séries que também são bem tóxicas, mas Yargã Segredos de Família é uma série que eu aprecio muito, eu adoro o jeito como a roteirista trabalha. Eu acabei de traduzir uma entrevista dela para vocês, ganhadora do Emmy, eu acho que tudo isso vocês já sabem. Mas me incomoda profundamente a maneira como a Turquia trabalha todos os atores que precisam sair, seja por doença, seja por decisão. De acordo com a imprensa turca, a gente teve a informação de que o ator que faz o Metin, ele queria ter mais participação na história. Então já tinham colocado ele para sair da aposentadoria, retornar ativo, mas ele ainda não estava satisfeito. Chegaram a fazer algumas comparações com o crescimento do personagem Ekta, né, que virou bom e que teve muito mais tempo em cena do que ele, que estava desde o início, e as primeiras temporadas ele tinha mais participação. A gente não sabe se isso é certo ou errado, porque não, certo ou mentira, enfim, né, o inventário e tal. Bom, mas de qualquer maneira, sim, ele pediu para sair da série, né? Igual o Passo tinha pedido por motivo de saúde, o ator que fazia o Pars, o Metin, que tinha uma participação tão importante na história, pediu para sair. Com isso, a gente sabia que ele ia ser morto, porque a Turquia não sabe trabalhar um roteiro onde as pessoas viajam. Nesse episódio, eu já tinha achado que ele tinha morrido lá no primeiro tiroteio, que falam que dois policiais estão feridos. Mas, na verdade, o Efé, o promotor, vai se machucar. Vai ter umas cenas dele fofas. O Efé tem uma participação maior agora. Afinal de contas, ele era neto, né, da Nadid. Ele era filho da filha dela, né, ou seja, da Sadif, e além de tudo isso, ele também tem ali um papel agora como namorado da Tuti. Ele chega a beijá-la e tal, enfim. Fechado esse ciclo, a gente tem ela também, a avó dele, né, agora sabendo que é a avó dele, fugindo o tempo todo, e ela, quando descobre, quando estoura tudo, ela quer ir embora, porque vão descobrir que o Kadir tem alguma ligação com ela, e aquele ex-marido dela quer se vingar dela de qualquer maneira, então ele queima o passaporte dela na hora da fuga. O Metin, ele não é morto na hora, no início. O Kadir vai conseguir fugir. Essa cena eu achei muito leiga, porque quem é que prende um chefão e fica só um policial que é idoso junto com ele, nenhum reforço, o filho dele vai lá, sai de lá. Então, assim, ele ficou se sentindo o episódio inteiro mal, o Igor, mas tá certo, você deixou seu pai com um cara que é o maior bandidão da história toda, ele que é o chefe de todo o negócio e deixa o cara sozinho, não tem um reforço ali para pegar ele, aquela demora para chegar, e aí botam um policial só e o idoso para levar o cara que é super importante para cadeia. Gente, isso não existe, né? Em lugar nenhum do mundo teria reforço de outros carros e tal. No caminho, no trajeto, os capangas do Cadir botam o carro para furar, né? Enfim, numa emboscada ali. Ele acaba saindo, ele e o policial são mortos. Todo o episódio é em cima dessa morte, é difícil. A Daphne já era uma menina totalmente problemática, com motivos, afinal de contas, ela não tinha mãe, agora ela perdeu o pai. Um irmão totalmente fora de tudo, né? Inclusive o Metin, antes de morrer, uma das últimas frases que ele fala é porque o Kadir entrega ao Tinar. E ele fala, ele chega a comentar com o Igor, quanto problema um filho só pode dar ao pai? Então, ele morre, né, sabendo. Enquanto isso, o Tinar tá preocupado o quê? Tá preocupado com o fim do relacionamento dele com a Parla, que leva uma fechada linda da Tuti, dizendo você é egoísta, você é sem noção, você é tudo de ruim. Você só pensa em você. Ah, mas eu nunca disse nada para ele. Sim, mas só o seu olhar já dizia. Então, assim, ela virou uma chatonilda, né, totalmente uma pessoa fora da realidade. E nesse episódio, então, a gente vai ver todo mundo chorando por causa dele, o Wilgas destruído, enfim, todo mundo. Mas a Daphne e ele realmente foram cenas que me emocionaram bastante. Eu fiquei bem abalada. Tive que assistir em duas partes, porque é um personagem que a gente via desde o início, um personagem que era importante para a trama, e se despedir assim, dessa maneira. Eu não sei porque que ele inventa uma viagem, né? Eu não podia inventar uma viagem. Eu sempre fico pensando assim, poxa, não pode criar uma viagem. Aí ele se aposentou, ele resolveu depois dessa ação aí, ele disse que quer ir embora, a filha quer estudar em outro país, porque a menina estava meio rebelde. Mas não, tem que matar. Aí o Merdan passa mal, todo mundo passa mal, enfim. É isso que a gente tem aí nesse 78º episódio, onde é só desgraça, onde o Ilgas, então, destruído, né, vai em cima de todas as éticas dele, passa por cima igual um trator, bate no médico que estava envolvido na trama, termina o episódio com uma arma na cara do Kadir querendo se vingar,
Então, aí tá aparecendo as cenas pra vocês da parte do enterro, onde colocam a voz, a narração da carta que o Tinar tinha deixado pro pai, ou seja, abandonando a família inteira, porque estava sofrendo uma dor de cotovelo, que já tinha dado problemas demais. Né, meu querido? Tá na hora de crescer. Uma hora, né? O Peter Pan precisa crescer. Enfim, é uma cena, é um episódio duro. A gente sabe que ainda vai ter mais 20 episódios depois do 79, porque foi isso que eles falaram, né? Acho que, enfim. Mas é um episódio que a gente fica assim, pra quê? Né? Pra que tudo isso? Essa série já é muito. Eu vejo as pessoas comentando, que estão vendo agora pela HBO Max, aquela contagem loucona deles, quanto tem de morte, quanto. Gente, vocês não viram nada ainda. Isso aí é só. Eu amo essa série, mas realmente é muita morte pro lado dos dois protagonistas. A Jaylin já tinha perdido o pai, né? De uma maneira que tinha envolvido o cunhado. Agora o Metin morre, deixando uma filha pequena. É tudo destruidor, sabe? Essa personagem aí é uma que ela fala, eu sou sua avó pro Efe. O Efe pagou pra ela, né? Porque, afinal de contas, esse tempo todo, só quando tá ali na berlinda, pronta para ser presa, né? Com a camiseta do presídio, que ela resolve ser boazinha e contar a história. Ah, mas ela era uma mulher sofrida, que sofria. Pois é, mas, né? Fez coisa errada, né? Bom, é ela que informa, pelo menos pro Yilgas, que o Kadir está indo pela fronteira até chegar a uma cidade lá e poder depois voar para Londres. E esse momento final é que ele chega e ali vem o flashback de como que o Metin morreu, porque não tinha aparecido pra gente, tá? Tinha sido só a cena dele deitado no chão e o Eren achando o corpo e abaixado e o Wilger sofrendo. Bom, foi isso que teve nesse episódio. A gente vai ter provavelmente uma live, porque tá ganhando ali na aba comunidade. Inclusive, hoje é o último dia para votar, tá, gente? Vota lá se vocês querem live de Argan, pra gente comentar sobre o que a gente mais ama na série. E claro que quando chegar ao final a gente vai ter uma live especial. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima sofrência, pessoal. Tchau.